Olá, terceira série, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de física da semana, né? Ontem tivemos 2 aulas. Eu passei para vocês a correção da tarefa de força magnética sobre cargas e a explicação de força magnética sobre fios, tá? E agora eu vou fazer os exercícios. Fiz o número 4 ontem junto com vocês, que era só de descobrir a regra da mão direita, né? A direção da força. E agora a gente vai para os exercícios de cálculo. Quis fazer esses exercícios junto com vocês porque eles são um pouco complexos, tá? Eles misturam um pouco de conteúdo com outros conteúdos que a gente já viu anteriormente. Então, achei melhor a gente fazer junto para tirar melhor as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá para a página 23 da apostila. Vamos fazer a página 23 e 24 hoje, tá? Exercício 5. Quero que vocês façam junto comigo. Não vai ter tarefa, mas a tarefa, no caso, é mandar foto dos exercícios que a gente vai fazer durante a aula, tá? Então, postem a foto lá depois. Então, vamos lá para o exercício 5. Tá falando assim, que um fio de 25 centímetros de comprimento é colocado no interior de um campo magnético. Então, eu já vou colocar aqui, ó. O comprimento do fio é 25 centímetros e já vou apresentar em metros, porque na fórmula eu tenho que colocar em metro, tá? Ele é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Ele está imerso num campo de intensidade 0,02 Tesla, campo magnético, e o ângulo entre o fio e o campo magnético é de 30 graus. Então, vocês precisam calcular o valor da força magnética que age sobre esse fio, tá? Então, vamos lá. A fórmula de força magnética é BIU, B vezes I vezes L, vezes seno do ângulo, tá? Para cargas era QVB vezes seno, né? Aqui é BIU vezes seno, B vezes I vezes L. Então, vamos só substituir os valores, ó. O B é 0,02, o I é 4, o L é 0,25 e o seno de 30 é 1/2 ou 0,5, né? Lá da tabelinha dos senos e cossenos que vocês já estão cansados de saber, né? Então, vou só multiplicar todos os valores aqui, tá? E vou chegar no valor 0,01 Newton, porque força é medida em Newton sempre, tá? Indiferente de qual força for, ela é sempre medida em Newton. Então, 0,01 Newton é o valor da força que age sobre esse fio, tá? Esse aqui era o exercício mais simples que nós temos. Era só aplicar na fórmula direto, tá? Então, agora nós vamos para o exercício 6. O exercício 6 está falando assim, que vocês têm 2 molas condutoras e elas sofrem uma deformação de 2 centímetros ao sustentarem uma haste condutora AB. Então, aqui, ó, eu tenho uma haste condutora, aqui eu tenho uma mola, aqui eu tenho uma outra mola, tá? Tá representado assim lá na figura da apostila de vocês. Quando eu penduro essa haste aqui, ela estica as 2 molas em 2 centímetros, tá bom? Essa haste aqui tem uma massa de 4 gramas e 1 metro de comprimento. O conjunto está dentro de um campo magnético, a constante elástica das molas é 2 Newton por metro, o campo magnético é 1 Tesla e eu quero saber o valor do sentido da corrente elétrica que percorre essa haste, tá? Então, vou anotar primeiro todos os dados aqui, ó. A deformação da mola é 2 centímetros, né? Eles me deram a massa da barra, que é 4 gramas. O comprimento da barra é 1 metro. A constante elástica das molas é 2 Newton por metro. E o campo magnético aqui é 1 Tesla. Eu esqueci de desenhar o campo magnético, gente, que isso tudo está imerso, mas o campo magnético tá assim, ó. Um monte de xizinho, tá? Que significa que o campo magnético é perpendicular aqui à folha e ele está entrando na folha, tá? O campo magnético está entrando na folha. Então, ó, o que eu tenho de forças agindo
sobre essa barra aqui, ó. Eu tenho duas forças elásticas puxando ela para cima, porque ela tá presa em mola, né? Como eu estiquei a mola para baixo, a tendência dela é tentar voltar para cima, então eu força elástica puxando para cima. Eu tenho o peso da barra puxando ela para baixo. E observem aqui, ó, gente. O meu campo magnético é xizinho, ele está entrando. Tá vendo? A minha corrente elétrica, ó, tá fluindo aqui em cima desse fio. Tá vendo que a palma da minha mão ficou virada para baixo? Então, aqui significa que eu tenho uma força magnética puxando para baixo também. Tá bom? Então, se eu fosse fazer a resultante, lembram lá da primeira série? Todas as forças que agem para cima tem que ser igual a todas as forças que agem para baixo? Então, aqui, ó, eu tenho duas forças elásticas para cima e eu tenho força magnética e peso puxando para baixo. Tá? Então, agora eu vou substituir os dados aqui no lugar dessas fórmulas para eu descobrir o I. Eles querem saber a corrente que está passando por esse fio. Tá bom? Então, força elástica, relembrando lá, K vezes X. Tá? Constante vezes a deformação da mola. Força magnética, Bio vezes seno. Aqui não precisa pôr seno porque não está inclinado. Tá? E peso, M vezes G. Tá bom? Então, vamos continuar lá. O K da mola é 2, que o exercício deu. O X é 2 centímetros, mas eu vou usar em metro. O B, o campo magnético, o exercício deu, que é 1. O I eu quero descobrir. O L também é 1. A massa da barra é 4 gramas, mas eu não posso usar grama. E o 10 é a gravidade da Terra, tá? Então, resolvendo aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,02 dá 0,08. 1 vezes I dá I mesmo. E aqui 0,004 vezes 10 dá 0,04. Tá? Diminui uma casa, né? Agora, esse 0,04 vai passar para lá junto com o 8. Ele é mais, vai passar para menos. 0,08 menos 0,04 vai dar 0,04 amperes. Então, aqui nós chegamos na resposta final do exercício. Tá bom? Como eu falei, ó, era um pouco complicadinho, né? Tinha que lembrar de força elástica, de peso, de resultante de forças. Então, era um exercício bem completo, né? Desses que cai, desse estilo aí, cai na Federal, na Unicamp, né? Então, vamos lá para o próximo exercício agora. Tá? Vamos para o exercício 7. O exercício 7, o exercício lá está dizendo que vocês têm dois fios retos e condutores, paralelos entre si, separados pela distância de 1 metro. Eles estão no vácuo, são percorridos por correntes elétricas de 2 e 4 amperes, e vocês querem saber a natureza da força, se é atração ou repulsão, que age nesses fios quando as correntes que passam neles estão sendo, quando eles estão sendo percorridos por corrente no mesmo sentido. Tá? Então, lá, fios paralelos tem uma fórmula específica para calcular a força magnética. Tá? Que ela mistura a fórmula de campo magnético com força magnética para ficar mais fácil e dá para calcular tudo de uma vez só. Tá? Essa é a fórmula. Então, vamos lá substituir todos os valores. A constante magnética nem foi dada ali, tá? Mas ele diz que está no vácuo, então é sempre 4π vezes 10 a menos 7. As correntes elétricas são 2 amperes e 4 amperes. O comprimento do fio é 1 metro. O 2π é da fórmula. E o raio, ele diz que a distância entre os fios vai ser de 1 metro. Então, continuando aqui, ó. Esse vai cortar com esse. Eu vou fazer aqui 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, só finalizando aqui.
32 divididos por 2 vai dar 16 vezes 10 a menos 7 newtons, mas colocando em notação científica, 1,6 vezes 10 a menos 6 newtons. Esse é o valor da força que age. E como eles falaram lá que os dois fios estão sendo percorridos por correntes no mesmo sentido, a força é de atração. Tá? Quando as correntes estão para o mesmo lado, força de atração. Agora, na letra B, eles querem saber a mesma coisa, só que quando os fios estão sendo percorridos por correntes contrárias, tá? Ó, um fio a corrente está subindo, outro fio a corrente está descendo. Mas como são os mesmos valores, mesmas correntes, eu só inverti o sentido, a força magnética permanece a mesma. Porque se eu fosse calcular na fórmula, iam ser os mesmos valores, tá? Então, permanece 1,6 vezes 10 a menos 6 newtons. Só que agora eu mudei o sentido da corrente. Elas não estão mais para o mesmo lado, então não é mais força de atração. Quando os fios são percorridos por correntes contrárias, a força é de repulsão. Tá? Mas o valor é o mesmo, só muda que é para repulsão. Tudo bem? Agora nós vamos para o exercício 8, tá? Que é um exercício meio complicadinho, também parecido com o exercício 6 de resultantes. Quase finalizando aqui já. Então, o exercício 8 está dizendo, é um exercício do ITA, tá? Ele está dizendo que vocês têm dois fios paralelos aqui muito longos. O fio de cima pesa 0,080 newtons por metro e ele está sendo percorrido por uma corrente de 20 amperes e está dependurado por dois cabos aqui, tá? Então, ele tem peso, porque disse lá que ele tem peso, tá? O fio de baixo está preso e é percorrido por uma corrente de 40 amperes no sentido oposto. E ele está preso, ele não está pendurado, tá? Então, ele não vai ter o peso dele lá. Eu quero saber a distância entre os fios para essa tração desses cabos que estão segurando esse fio aqui ser nula. Então, para aqui, os dois cabos, gente, como eles estão sendo percorridos por correntes contrárias, surge força de repulsão entre eles. Então, ó, uma flechinha para lá, outra para cá. Eles estão se repelindo. Só que esse cabo de cima aqui, o exercício afirmou que ele tem peso. O de baixo não, tá? Então, vocês concordam que nesse de cima aqui, o peso e a força magnética têm que ser iguais, tá? Para eles estarem em equilíbrio. Então, agora a força magnética para fios paralelos é a fórmula que a gente acabou de usar no exercício 7. Mi vezes I, né? Corrente 1 e corrente 2, vezes L sobre 2πr. E o peso, lá ele diz 0,08 newtons a cada metro, tá? Então, eu vou considerar que é 1 metro. Se fosse 10 metros, multiplicava por 2. 3 metros, multiplicava por 3, tá? E agora eu vou substituir todos os valores. Então, ó, o Mi é 4π vezes 10 a menos 7. As correntes são 20 e 40. O L eu estou considerando que é 1 metro, tá? Por isso que eu só pus 0,08 aqui. O 2π é da fórmula e o R é o que eu quero descobrir aqui, essa distância entre os fios, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Dá para cortar o π aqui. Esse R eu vou isolar, vou passar ele para cá, ó. E o 0,08 vai para lá, consequentemente. Eles vão trocar de lugar, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 20 vezes 40 dá 800. 800 vezes 4, 3.200 vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo, 2 vezes 0,08 vai dar 0,16. Então, aqui, acrescenta 2 zeros em cima para cortar as duas casas da vírgula aqui, tá? Vai ficar 320 mil divididos por 16 vai dar 2.000. Repete 10 a menos 7. E agora, só arrumando aqui, ó, vai ficar 2 vezes 10, ó, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. 2 vezes 10 a menos 3 metros, tá?
Essa é a resposta final do nosso exercício, que seria 2 milímetros, né? Quando eu divido por 1000 aqui, 2 milímetros. Tudo bem? Essa é a resposta do exercício 8. E agora vamos para o último exercício 9, que é sobre teoria, tá? Exercício 9 está dizendo que vocês têm aqui um ímã com o polo norte desse lado aqui, um ímã com o polo sul desse lado aqui, e vocês têm uma bobina aqui no meio que vai girar, porque isso aqui é simulação do motor elétrico, tá? Só vamos analisar o que acontece aqui, tá, gente? Primeiro, o campo magnético que os ímãs geram sai do norte e entra no sul. Então, são linhas assim, ó. Nesse sentido. Campo magnético, tá? Já a corrente elétrica, ó, aqui ela está subindo, aqui ela está descendo, tá? Então, vamos ver pela regra da mão direita o que vai acontecer aqui, ó. Campo magnético para cá, ó, as linhas vermelhas estão para lá. O meu polegar aqui, ó, está subindo, tá vendo? A palma da minha mão ficou virada para lá. Então, significa que aqui a força magnética está entrando aqui, tá? Se a força magnética está entrando aqui, ela empurra essa parte da espira para baixo, tá? Já do lado de cá, ó, campo magnético para lá. Agora aqui a corrente está descendo desse lado, a palma da minha mão ficou virada para fora. Então, aqui sai uma força magnética assim, saindo para fora do plano. Então, ela puxa para cá o valor da espira. Então, a espira vai ficar girando assim, tá? Que aqui empurra para baixo, aqui puxa para cima, a espira vai ficar girando ali no meio. Tá bom? Então, vamos encontrar as alternativas corretas lá. A letra A. O vetor indução magnética sobre a espira está orientado do sul para o norte? Não, sempre do norte para o sul, campo magnético, tá? Ele muda o sentido de orientação quando a espira se move? Não, ele continua do norte para o sul. A espira vai ficar girando por causa da força magnética, mas o campo magnético não muda, tá? A espira percorrida pela corrente I tende a mover-se no sentido horário quando vista de frente? Ó, se eu fosse olhar isso aqui de frente, ela vai girar sim no sentido horário, tá? Então, a letra C é a alternativa correta que vocês vão marcar lá no exercício 9, tá bom? Então, exercício 9 aqui, letra C, tá? E assim nós finalizamos esses exercícios aqui da apostila. Nós ainda temos mais uma aula na quarta-feira, daí a gente vai para os exercícios do caderno de atividades, tá bom? Então, a tarefa é a cópia dos exercícios que eu fiz aqui junto com vocês, tá bom? Então, beijo, até a próxima.